noite, pessoal. Vamos para mais uma live. Agora vamos falar com o João da Lugatrip. Boa noite, Pati. O pessoal tá entrando aí. Pati, infelizmente não vou poder aceitar. A gente tá esperando o João Paulo da Lugatrip. Da uma próxima oportunidade a gente pode falar. Jana, muito obrigada. Vamos entrando, pessoal. Esperar o João entrar aí pra gente estar fazendo mais um bate-papo com ele. E vamos aprender como a gente pode cuidar melhor da nossa barraca. Ana já entrou, que vai fazer a parceria com a gente. Vou esperar o João entrar aí. João, se você vai entrando. Silvio, obrigada. Itus Camp, muito obrigado pela presença. Aí o João tá entrando. Tá dando certo aí, João? Oi, João. Tudo bem? Joia? Tá me ouvindo bem, Fê? Eu tô te ouvindo um pouquinho baixo. Peraí, então, eu tô usando um microfone novo, ó. Tô vendo se funciona, tá vendo? Como você é Pois é, importante, Ana, pede pra entrar. até o microfone aqui eu fui atrás para fazer um negócio legalzinho para você. Ah, que legal, João, que legal. E aí, João, Fê, vamos aí, né? Hoje vai ser bacana, tirar um monte de dúvidas aí do pessoal, entender o que a muito gente legal. pode ajudar. E estamos aí. O importante é que a gente sempre propague boas informações, né? Tire as dúvidas das pessoas e ajudem aí os campistas a terem sempre a melhor experiência possível, né? Porque camping não é perrengue, camping é uma coisa muito boa, muito gostosa e a gente adora. Ô, João, fala um pouquinho da Lugatrip pra galera que não conhece. Claro, claro, falo sim, Fê. A Lugatrip, a gente surgiu há uns 3 anos atrás. Não sei se todo mundo sabe disso, o pessoal não conhece, às vezes, nossa história. E a Lugatrip foi criada por mim e pela minha esposa, Karina. E nós, quando começamos, a gente trabalhava assim, no quintal de casa, lavava a barraca no quintal de casa, nosso estoque era um dos quartos, enfim, fomos aos poucos tentando implantar esse sistema novo, que é de locação de equipamentos, mas com qualidade, com humanismo, sabe? Porque a gente está cansado de ter empresas alugando para pessoas. O que a gente acha bacana é pessoas alugando para pessoas. Então, nós, eu e a Karina, como somos campistas, a gente pratica o esporte, o campismo, subimos uma montanha, fazemos todas as coisas. Oi? Essa é a Ana. Ela Tudo demorou um pouquinho para bem? entrar. Esse é o João. Falei que ela ia fazer a parceria. Ela é minha parceira, João, te interrompendo. Ela é minha Imagina, parceira. Hoje a gente faz muita live juntas. E eu fiz bacana. questão da gente. A gente está fazendo muitas lives juntas. Eu convido, ela convida, a gente está participando juntas, João. É legal que é sempre mais uma para falar coisas boas sobre o campismo, né? É isso aí, perguntar um monte de coisa aí para você hoje, que é expert aí no assunto. Boa, vamos ver o que eu consegui responder, vamos lá. Tá, E aí, legal, Ana, seja bem-vinda aí, obrigado por estar aqui junto com a gente. É o nome da minha irmã, Ana Paula, então já tem um apreço especial aí por mim. Ai, que ótimo. E aí, onde eu parei, tá. E a gente quer mostrar para as pessoas que o campismo é bacana. Então, eu e a Karina tomamos muito cuidado de sempre dar a melhor experiência possível para os clientes, porque a gente sabe que o camping, quando não é muito habitual da pessoa, ela fica cheia de medos, cheia de receios, sem querer praticar, porque se você voltar um pouco no tempo, o campismo realmente era um pouco mais de perrengue, né? Os campings não eram estruturados como são hoje, as barracas e os equipamentos de camping não são estruturados como são hoje, né? De muita qualidade. Então, realmente, a parte do perrengue existia muito mais. Hoje em dia, não tem tanto. E a gente luta, trabalha aqui todos os dias, dia e noite, para dar essa melhor experiência para o cliente possível. De um aluguel bacana, com equipamento de qualidade, como novo, e também agregando serviços para quem já tem os equipamentos, que é lavanderia, manutenção, higienização. Então, tudo isso a gente acaba agregando na vida do campista. Essa é um pouco da Lugatrip.
E aí, quem quiser conhecer a gente, as portas estão sempre abertas. A gente fica aqui em São Paulo, uma travessinha aqui da Ricardo Jafé, bem pertinho. Digita no Google que aparece já no o endereço, no Waze também. Vem aqui conhecer a gente, que vai ser um prazer receber todo mundo. Legal, João. Agora falando um pouquinho de barraca, né, que é praticamente o nosso foco. Ana, eu faço uma, você faz outra aí, a gente vai alinhando. Quais os erros mais comuns, João, que nós campistas cometemos ao limpar a barraca? Olha, o que a gente tem que parar para pensar antes de tudo, que a barraca ela tem diversos tecidos nela. Ela é tecido, como sua roupa que você está usando, como o seu travesseiro, como sua coberta, ela tem os tecidos específicos, só que é um tecido muito mais tecnológico. Então, ele tem um tratamento de repelência à água, ele tem um tratamento para não entrar, outras partes do tecido são um pouco mais resistentes, outras não. Então a gente tem que tratar ele como um tecido que a gente quer que dure muito tempo. Como as mulheres, por exemplo, tem aquele vestido de festa, que cuida, deixa ele bem bonitinho, arrumadinho. Ai meu Deus do céu, esse vestido eu não posso estragar de jeito nenhum. A barraca é ideal a gente tratar da mesma forma, com muito cuidado, muito carinho, para que não estrague e tire a tecnologia que a gente acabou pagando por ela, e a gente às vezes numa higienização, numa lavagem errada, numa manutenção mal feita, acaba perdendo tudo isso. Então hoje, o principal erro é a abrasividade que eu vejo. Na hora da higienização, usar produtos abrasivos, porque isso acaba realmente tirando a película por fora, que é uma repelente à água, e por dentro, às vezes, também tirando a impermeabilidade, porque o tecido em si, o nylon, é um nylon tratado. É um nylon, se você pegar sem esse tratamento, é um nylon de guarda-chuva. Mas para as barracas, o nylon ele é tratado, ele é diferenciado. Então, quando você lava ele, higieniza ele de uma forma errada, isso vai fazer com que ele acabe a sua vida útil muito mais rápido. Isso vale também para todas as outras peças. Para o zíper, por exemplo. No camping ele suja muito, então a gente tem que estar sempre limpando o zíper, lubrificando, porque acaba que juntando sujeira ali, a hora que você vai subir e descer o carrinho, ele acaba saindo, acaba quebrando um dentinho, isso é um problema. Varetas, elásticos, então é um equipamento que demanda, sim, trabalho, atenção, e o principal erro que eu vejo hoje é disso, de fazer às vezes uma manutenção, uma higienização, uma limpeza de qualquer jeito. Legal. Quer fazer uma pergunta, Ana? Eu quero aproveitar aí isso que ele falou agora e me veio aqui a seguinte dúvida. A questão da impermeabilidade da barraca, mesmo que a gente cuide direitinho, né, faça a limpeza correta e tudo, com o passar dos anos, vai se perdendo, como é a costa da trilha, também é o caso da barraca? Sim, isso acaba acontecendo, porque querendo ou não, o tecido, o nylon pelo lado de fora, ele recebe um tratamento repelente à água. Então esse tratamento, vamos pensar assim, é um spray que eles passam lá, não é dessa forma, mas eu estou só explicando para ficar um pouco mais claro. É um spray que eles passam lá, que esse spray fica grudado no tecido. E com o tempo, né, sol, chuva, sujeira, passando pano, enfim, ele vai saindo. Então, aí essa parte da repelência, ele já vai saindo. Ainda vai sobrar a parte da impermeabilidade, que é por dentro do tecido. E aí ele também, com o tempo, ele acaba saindo, sim. Porque um tecido, você dobra, você amassa, você estica, ele fica no sol, fica na chuva. E assim, para nós, o que mais deteriora uma barraca é o sol. O sol é péssimo para o tecido, ele resseca, ele acaba com a vida útil muito mais rápido do que se ele for montado na sombra o tempo todo, uma barraca. Então, por isso que sempre que puder, monte uma barraca na sombra, ou monte um gazebo por cima, ou põe uma lona, não pela impermeabilidade da barraca, que ela é nova, mas para ela durar mais tempo. Isso é muito bom. Isso também em todos os tecidos, tá, Ana Paula? Jaqueta, se você pega a jaqueta, ela também vai ter essa vida útil, a bota, enfim, tudo isso acontece sim. E lógico que quando você pega um equipamento mais caro, de maior qualidade, os produtos usados nele são muito melhores, então ele vai ter uma vida útil um pouco maior, outros bem menos, né? Então, no entanto, eles serão mais baratos também.
Uhum. Entendi. Pessoal, tem um pessoal fazendo perguntas. Do lado, tem uma interrogação para fazer a pergunta, que depois, no final, conforme vai fazendo as perguntas, o João vai tirando as dúvidas, porque vocês vão colocando no chat e vai subindo. Coloca na parte de perguntas, que aí a gente acompanha depois no final, tá bom? Ô, João, fala um pouquinho, qual a maneira correta, da forma caseira, para a gente limpar a nossa barraca? Sim. O ideal é realmente dessa forma caseira. Não sei como que você costuma fazer a limpeza da sua barraca. Eu, particularmente, eu monto, não jogo sabão. A princípio, eu não jogo sabão. Se tiver alguma coisa de areia por dentro, eu varro. E abundância é de água. Não jogo sabão, não jogo nada. Sim. E você, Ana Paula? Então, Eu não lavo, eu nunca fiz isso na minha vida. Não. Chove, que ela é lavada. Olha, eu na verdade, considero que eu tenho que ter mais cuidado nessa parte da limpeza. Sim. O que eu faço? Eu acampei, aí vamos guardar, tá? Fecho ela direitinho, coloco lá dentro, bonitinho. Se estiver molhada e eu puder esperar secar, é tempo de esperada. Se não tiver, ou porque está chovendo, ou porque a gente tem que desmontar, porque eu monto. Mas quando eu chego, realmente eu abro no lugar ao ar livre, tá? Uhum. Deixo aberta ali, limpo, né? Dou uma virada nela para limpar ela por dentro e tal, né? Porque fica aquelas coisinhas de mato por dentro. Depois eu desfio praticamente para o lado normal. Ótimo. Aberta durante algumas horas, tá? Mas o que eu cometo é deixar, às vezes, no sol. Entendeu? E aí eu deixo ela aberta, passo um paninho úmido para limpar e tal, deixo ela bem sequinha e guardo. É só... Ótimo. Não, tá ótimo. Por que eu perguntei para vocês duas? Olha que diferença, uma da outra, e vocês duas sabem como tem que ser feito, e tá certo o jeito das duas. Então, assim, não existe exatamente, esse é o jeito certo. O que a gente tem, o que eu acredito, quando você vai acampar, o mais fácil e o ideal a se fazer é tentar limpar ela no próprio camping, porque evita de você levar para casa. Você levando para casa e não feito a higienização lá no camping, você pode esquecer, você pode deixar no porta-mala e tem uma sujeira lá que ela vai corroer a barraca. Então, o que eu sugiro? Sempre que a pessoa for acampar, agora é a hora de ir embora, de dar tchau, desmontar as coisas. Tira tudo de dentro da barraca, pro lado de fora, passa um paninho úmido, espera secar, tira o sobreteto, guarda. No quarto, mesma coisa, tira tudo de dentro, desvira, vira pro lado ao contrário, como a Ana Paula falou, que eu acho que é um pouco mais fácil, mas a Fê prefere varrer também, que funciona da mesma forma. Tira tudo de dentro, tira tudo que puder de impureza, sujeira de passarinho, galhos, enfim, deixa ela o mais limpo possível e seca, isso é muito importante, e seca, dobra, guarda, tá lá. A barraca só precisa ser lavada de fato quando ela está muito suja mesmo. Porque quanto menos você lavar também, é menos abrasividade, é menos produto que vai ficar grudado nela, é menos coisas para estragá-la. Então, o que a Fê faz não está errado de não lavar sempre. O que a Ana falou. O que a Fê também gosta de passar só água também não está errado, porque já tira todas as impurezas. Uma coisa que acontece que muita gente não sabe, a sujeira também atrapalha na impermeabilidade. Porque se tiver muito suja, ela perde essa função. Ela perde essa função, porque a sujeira faz com que a água fique grudada. A água ficando grudada, ela entra mais fácil no tecido. É a mesma coisa que acontece quando você encosta o quarto no sobreteto. A água passa praticamente na hora. É muito rápido, então ela tem que ter essa distância. A sujeira faz o mesmo trabalho, ela faz com que a água fique retida ali no tecido e ela entre mais fácil. Então é muito importante fazer isso. E aí os produtos de limpeza, sempre quando forem utilizar, neutro, né? Sem adições nenhuma, sem corrosão nenhuma. Isso faz com que dure muito mais a barraca. Lógico que uma hora ou outra você precisa passar ali uma esponjinha um pouquinho mais forte, porque manchou, porque sujou de uma forma que não está saindo, tá ok, mas pense que aquela superfície que você lixou,
ela já está mais danificada do que as outras, né? E o que é interessante, nós aqui da Lugatrip, pensando nisso, isso era uma coisa que eu sofria muito, porque imagina só, eu tenho mais de 200 barracas aqui no estoque, sai tudo para aluguel, volta, manutenção, higienização, é o tempo todo higienizando barraca, porque o cliente tem que receber um produto como novo, né? Impecável, não tem jeito, não dá para mandar com uma sujeirinha ou outra, tem que estar sempre limpo, sempre limpo. Então a gente desenvolveu um produto de limpeza específico, acho que a Fê até já recebeu o kit aí, ó. Então esse aí é o antimofo, esse aí é o protetor solar, tem o sabão também. Olha lá o sabão. Nossa. Exatamente. Se eu falar para vocês, tudo isso foram meses de desenvolvimento. Porque assim, o sabão é neutro, beleza, o sabão é neutro. Existe 1 milhão de tipos de sabão neutro. Mas um sabão neutro que não faz tanta espuma, porque quanto mais espuma, mais difícil de tirar. A espuma, na verdade, não serve para nada. A espuma só mostra que você está usando o produto. Então, junto com os químicos responsáveis, a gente tirou esse tanto de espuma que ele faz. Então, às vezes você fala, pô, não estou limpando. Não, ele faz menos espuma mesmo. É porque, né, para evitar de deixar resíduo na barraca. E a gente usou fórmulas que tiram melhor sujeiras de cocô de passarinho, de frutos, que cai bastante em barraca. Então, tudo isso a gente teve o cuidado de desenvolver na produção desses produtos aí. Então, sim, o que eu indico são os nossos produtos, lógico, que são desenvolvidos especialmente para isso. Mas qualquer sabão neutro vai ter o mesmo resultado. Porém, ele pode ser que deixe um pouco mais de resíduo, pode ser que seja mais difícil de tirar com a água, enfim. Mas tudo isso também resolve, tá, meninas? Fiquem tranquilas. Mas o que eu sempre sugiro é limpa no camping e tenta trazer o mínimo possível para fazer em casa, porque o risco de você ter outras coisas para fazer, acabar esquecendo e danificar a barraca é muito grande. Porque, assim, eu realmente nunca tive uma grande preocupação em ficar usando produtos específicos. Mas eu sempre tive a preocupação de guardar ela seca. Ou, se possível, eu chego realmente, eu abro num lugar, num espaço aberto, até por causa do próprio ar, né? E aí isso eu faço questão de passar um paninho úmido, deixá-la limpinha e deixá-la bem sequinha antes de guardar. Aí eu me lembrei também que eu li, não me lembro mais aonde, mas eu li uma vez que era bom, vamos supor, eu acampo uma vez por mês, bem menos do que a Fê. Eu li que não é bom você deixar a barraca guardada dentro do compartimentozinho dela, que enquanto está guardada em casa é bom deixar ela um pouco mais aberta? Isso faz sentido? Faz. Faz que, mesmo? assim, faz, lógico. É que... Já tinha ouvido falar, Fê? Sobre isso? Não, isso não. Isso acontece com barraca, com saco de dormir. Se você também tem saco de dormir e você usa pouco, o ideal é deixar ele pendurado. Então, por quê? Imagina, uma barraca, quando ela está no seu saquinho original, ela fica toda fechadinha ali. Isso. Quanto mais fechadinha, mais pressão sobre as fibras, pressão sobre a repelência que tem, sobre a impermeabilidade que tem, sobre todas as peças que tem ali dentro dela. Então é tudo mais pressão. Se você usa pouco ela, uma vez por mês, tem gente que usa 2 vezes no ano, né? Não acampa tanto. O ideal é deixá-la mais aberta possível, para que evite esse atrito entre fibras, né? Só que também tem que pensar um ponto que é um negócio, que às vezes você deixa ela aberta no lugar lá, é mais fácil de mofar, é mais fácil de sujar, é mais fácil de pegar pó. Então, às vezes você, na intenção de fazer um negócio super legal, acaba abrindo mais probabilidade para ser ruim. Então, assim, se tiver condições, né, na tua casa, que é hoje em dia, pelo menos em São Paulo, não é todo mundo que tem um espaço bacana desse para deixar os equipamentos mais abertos, beleza, mas se não, pode deixar fechadinho, guardadinho num lugar que não esteja úmido e vai embora, e toca pau. Porque ele vem de fábrica assim. Se você pegar uma barraca que está com você hoje, ela foi fabricada há uns 4, 5 meses atrás. Até ela chegar no Brasil, fazer toda a parte da alfândega e tal, não sei o quê, foi tudo isso de tempo. Então, beleza, aqui a gente está falando num guardar de
de tempo, período de anos, né? Para ela durar mais. Então, é meio que isso. E vai ao mesmo para saco de dormir também. O saco de dormir é muito... Eu acho que ele tem mais sentido do que a própria barraca. Porque o saco de dormir, as fibras realmente, quando ele fica muito apertado, elas deterioram mais. A gente tem isso como experiência. Quando ela está aberta, ela dura mais tempo. Isso quando é um sintético. Quando é um de pluma, então, é melhor ainda deixar ele aberto. Uhum. Entendi. Pergunta para você, depois a gente abre o setor de perguntas aqui, que já tem bastante, e a gente vai tirar, o João vai tirar a dúvida. Enquanto eu abro aqui, João, quais os cuidados que a gente tem que ter com a fibra? Porque eu sei que a fibra também, ela dá uma ressecada, às vezes vai montar, ela quebra. Ah, você diz a vareta? Isso, as varetas. A vareta de fibra, ok. O que acontece? Ela é fibra de vidro. Com o tempo, com o sol, com o dia a dia ali, ela vai ressecando e realmente quebra. Onde ela mais quebra, Fê, na verdade, não é nem pelo tanto de tempo que ela está ali em utilização. É que quando você tem as junções, não sei se vocês já repararam, tem as junções das varetas, tem um ferrinho aqui. O ferrinho entra. E aí ele começa a envergar. E aí a barraca faz o seu desenho original para ela ficar no jeito de cobrir ela. Os pontos de pressão maiores são as varetas dos cantos aqui, ó, que é onde ele faz isso aqui, ó. Porque a do chão ela sobe, a outra vai virando, aí essa terceira aqui, quarta, ela tem um dobradiço um pouco mais forte. Do outro lado é a mesma coisa. Esse pedacinho sempre vai ser mais difícil, né? Ele vai quebrar mais fácil. A sugestão é, quando for montar, olhar a vareta e ir girando ela, para nunca ficar sempre tensionada do mesmo jeito, porque senão a vareta vai ficar sempre assim, ó. Você monta sempre igual, ela vai tomando uma forma e ela vai ficar com a pontinha meio tortinha. E aí uma hora ou outra que bater um vento mais forte, ele vai quebrar. Então é muito importante você sempre ir girando ela, porque aí os pontos de atrito vão sempre estar mudando e aí ela vai durar um pouquinho mais de tempo. Outra coisa que é muito importante, que nem sempre as pessoas usam, são os tensionadores laterais da barraca. Porque o tensionador faz com que o sobreteto fique fixo, bem fixo mesmo. E ele fixo, ele balança menos. Ele balançando menos, ele dá menos força na vareta. Então a vareta acaba durando mais. Isso é muito importante também, que ninguém muito se atenta a isso. Ah, não vai ventar muito e tal, não sei o quê. Mas se ventar, a vareta ela acaba exercendo uma força muito forte para ela ficar ali de pé. Você usando o tensionador do sobreteto, evita com que ela fique entortando e aí possivelmente quebra. Fora isso, tirar sempre a sujeira, né? Dar uma passada de pano bonitinho e olhar o elástico, né? O elástico é sempre importante também olhar ele, porque se estoura um elástico na hora de montar é sempre difícil. E aí o elástico ele vai perdendo a sua força, né? Com o tempo. Ele vai perdendo, vai ficando até molinho, virar tipo uma linha. E aí quando você vê que estourou ali dentro o elástico, o ideal é já trocar. Uhum. Ó, João, eu vou entrar nas perguntas aqui. O pessoal está perguntando qual o valor do kit, né? Qual o valor? Aí depois eu acho que você pode explicar um pouquinho melhor sobre esse kit. O que você acha, João? Porque o pessoal se interessou. Pode ser, claro, lógico. Limpeza, né? Então o João fala um pouquinho, ou ele manda para mim, eu posto, e na Lugatrip também. Para lubrificar o zíper, o que a pessoa pode usar, João? Ou usa silicone, spray eu gosto mais, porque é mais fácil, mas ele acaba que, às vezes, pegando a parte lateral do tecido, então a pessoa tem que tomar muito cuidado, passar uma fita ou segurar ali para não pegar o tecido, que depois é meio ruim de tirar. Ele deixa menos resíduo, mas é bom proteger do lado. O líquido deixa muito resíduo. Ou grafite. Grafite é muito bom também. É um pozinho, grafite em pó. Você joga no carrinho, vai subindo e descendo, ele faz com que os dentinhos ficam todos bacaninhas. Mas sempre antes da lubrificação, limpa, né? Limpa bem. Pode ser com escovinha de dente antiga, que você não usa mais. Quem quiser usar que usa sempre também pode. Mas se uma escovinha antiga ou uma escovinha qualquer que tiver, um paninho um pouco úmido, tira toda a sujeira dos dentinhos, que aquilo ali que acaba com o zíper.
Deixa eu ver aqui. A outra perguntando, algum spray indicado para hipermeabilização, João? Olha, tem hoje um spray muito bom que é da 3M ou da Coleman. Os dois atendem muito bem. O que acontece? Ambos, você precisa passar umas 2 ou 3 de mão para ele realmente fazer o serviço direitinho. E aí, quando você vê o custo de um spray desse, tá lá, acho que em R$60 um spray, ele vai fazer quase 1 metro quadrado, 1,5 metro. Então você fala, poxa, é R$60 1,5 metro, que né, não é muito grande. Você faz isso vezes o tamanho da barraca, fica um serviço caro. Mas nem sempre toda a barraca perdeu a impermeabilização. Às vezes é só a parte de cima, às vezes é uma lateral que ficou mais exposta. Então, se a pessoa conseguir fazer esse teste de onde está entrando água ou não, ela só impermeabiliza onde precisa. Lembrando que essa impermeabilização é aquele tratamento repelente à água. Então, ele vai passar o spray, que ele vai ficar grudado no tecido e vai ficar ali por um tempo. Ele vai sair de novo com o tempo. A impermeabilização por dentro do tecido não dá para fazer de novo. Ele faz só uma vez, depois ele não gruda mais por conta do tipo de tecido que é dentro da barraca. Entendi. Tem alguma pergunta, Ana, para falar? Para fazer para o João? Tem uma pergunta que é também do Alberto, mas por coincidência é uma que eu ia fazer para ele. Porque, por exemplo, a gente está no acampamento, amanheceu chovendo e a gente tem que ir embora, né? A gente tem que desarmar a barraca molhada mesmo, né? Não tem outro jeito. Desarmou, guardou, foi embora. Quanto tempo, dependendo da nossa viagem, né? Porque às vezes eu demoro ainda mais 2 dias para chegar em casa. Quanto tempo eu posso deixar ela lá dentro, molhada, sem danificá-la? Olha que isso é uma pergunta difícil, Ana Paula. Nossa! Sabe por quê? Isso aqui por experiência nossa. Imagina, estamos mais de 3 anos aí fazendo esse trabalho. Já tiveram barracas que a gente desmontou num evento, chovendo, chegou aqui no outro dia já estavam com pontos de mofo. Eu vou te falar por quê, calma aí. Teve barracas que ficaram molhadas, tipo, 5 dias com o cliente, ele entregou pra gente um saco de lixo no estado que eu falei, não, nunca mais vamos usar essas barracas. Elas estavam intactas, secou e estava tudo certo. O que acontece que a gente percebeu, pode ser que eu esteja errado, não é uma informação científica isso, e sim por experiência, tá? Então, o que acontece muito é as condições dessa chuva. Por quê? Por exemplo, se você está tomando chuva debaixo de uma árvore, que foi o que aconteceu nessa, vai cair sujeira na árvore. Essas sujeiras acabam proliferando mais o mofo do que realmente só a água. Então, o que é o mofo? É bactéria e fungo, que elas acabam se proliferando e vai crescendo ali, vai que vai. Então, isso também combinado com temperatura, por exemplo, quando está calor, mofa mais rápido. Quente e úmido, mofa mais rápido do que molhado e frio. Então, é uma coisa que também tem que ser vista. Então, depende da ocasião. Se a barraca estiver um pouco suja, tomar chuva e está meio quente, meio calor, o cara pôr dentro da mochila tudo, ou de um saco qualquer lá, e levar 3 dias para abrir ela, provavelmente já vai estar aparecendo uns pinguinhos de mofo. Então, o quanto antes é o melhor, mas depende muito das condições. Ô, João, e por que fica a mancha em si? Às vezes o mofo já saiu e continua. A mancha é difícil de tirar. É muito difícil de tirar. Por quê? Vamos lá. O processo químico do mofo, ele acaba deixando resquícios, né? Resíduo. E esse resíduo, ele é meio que como uma tinta. Ele fica muito forte no tecido. E o tecido, quando é branco, na sua maioria das vezes, qualquer coisinha ele pega essa cor. E para tirar fica praticamente impossível, dependendo da qualidade ali do mofo, né? Se for um mofo muito bom, um mofo top mesmo, ele não sai nem ferrando. Mas se for um mofo meia boca que acabou de se formar, ele sai mais rápido. Então, quanto mais tempo está mofado, mais difícil é de tirar. Isso também depende do material. Né? Quanto mais poroso o material, mais difícil de tirar. Quanto mais liso, mais fácil. Entendi. Quer falar alguma coisa, Ana?
Não, eu queria aproveitar que você falou a respeito de como às vezes devolvem a barraca para vocês. Lá na sua empresa, vocês têm algum procedimento de garantia para vocês? Que, por exemplo, a pessoa devolve a barraca danificada, você tem algum tipo de contrato para também garantir, senão acaba com a sua barraca e aí? Sim, isso era uma grande preocupação nossa, né? No começo, quando ele falou, poxa, pode ser que as pessoas peguem e devolvam faltando um monte de coisa, ou entreguem rasgadas, enfim. Vou te dizer, Ana Paula, que isso não acontece. Acontece, mas é pouco, por incrível que pareça, não é muito. Não é muito mesmo. E da maioria das vezes, vamos pensar que 90% das vezes, quando existe o dano no equipamento, o cliente já vem e já fala para nós, olha, desculpa, rasgou lá sem querer, eu passei num galho, aconteceu tal coisa, me fala quanto que é, eu vou pagar. As pessoas, na maioria, é bem honesta, sabe? A gente não tem tanto problema disso, não. Já aconteceu da gente perder barraca da pessoa no lugar e nunca mais aparecer, de entregar tudo rasgado e não querer pagar, enfim. Lógico que daí, no nosso contrato de locação, quando a pessoa aluga com a gente, sai sim um contrato de locação, onde ali ela se responsabiliza pelo bem que ela recebeu. Mas, e aí quando acontece, a gente entra nos processos jurídicos e tudo mais. Mas eu vou te falar, a gente tem que se balizar pela maioria, né? E a maioria é do bem, a maioria é pessoas que realmente entendem a prática do campismo, entendem tudo que a gente está fazendo por elas, entendem o cuidado, o carinho que a gente tem. E, olha, são mínimos os que acontecem esse problema de não pagarem ou de danificar e não querer arrumar, enfim, sempre acontece. Quem, por exemplo, te devolve com já um mofinho, que até vai ser difícil sair aquela manchinha, existe uma pequena multa para pagar porque alguma danificou que você não vai ter como recuperar ela totalmente? Sim, existe, porque cada equipamento tem o seu valor. Então, por exemplo, para fazer um reparo, eu vou ver quanto que custaria esse reparo. Esse reparo é passado para o cliente. Caso o reparo fique tão alto que não seja viável fazer, o cliente me dá o valor do outro equipamento e eu dou aquele equipamento para ela. Isso já aconteceu com uma mochila uma vez. A pessoa rasgou uma mochila e ela falou, esse preço aí não compensa, não quero pagar por isso. Eu falei, não tem problema nenhum. A mochila custa tanto, lá com o fornecedor não passa um valor de mercado, muito difícil, só quando eu não consigo no fornecedor nosso, na maioria das vezes é a Náutica, né, que é nosso fornecedor oficial aqui de equipamentos, mas quando a Náutica não tem, eu vou buscar em campo isso e falo, olha, em campo está esse valor aqui, então toma essa aqui você danificou, eu preciso desse valor para repor aqui o equipamento que a gente tinha. Ou, se a Náutica tem, eu passo o valor que a Náutica me vende, não que é o preço de mercado para ser justo para todo mundo, né? Não é esse o nosso ganha-pão aqui, a gente ganha alugando equipamento, dando experiência para as pessoas, fazendo com que as pessoas pratiquem o campismo de uma forma consciente, sustentável e tudo mais. Não é vendendo equipamento usado aqui para o cliente e tudo mais. Ô, João, e assim, eu tava pensando aqui, tava só observando e recordando. Às vezes a gente tá com uma barraca muito tempo guardada. Ela não tá com mofo, mas ele tá com aquele cheiro de guardado. Qual a melhor maneira de tirar esse cheiro? Muito, muito legal a sua pergunta. Realmente acontece bastante, viu? Acontece bastante e também acontecia nas nossas barracas. No entanto, que a gente fez o anti-mofo, que é um dos produtos, ele evita que isso aconteça, que é o cheiro de mofo, cheiro de guardado por muito tempo. Em casa, eu sugiro sempre abrir no varal, deixar ela bem exposta ao vento, não ao sol, mas ao vento. Fazer uma misturinha marota que é a água, um pouquinho de álcool. Se tiver álcool com cheiro, pode ser também. Aí você não precisa pôr outro produto. Água e o álcool com cheiro. Tem uns que tem cheiro de lavanda, outros com cheiro de eucalipto, enfim. Você borrifa na barraca inteira, ela já dá uma limpada nesse cheiro aí. Ou você põe água, tipo num litro de água e 10 ml de amaciante. Também funciona bem. Mistura bem e borrifa. Aí passa um tempinho ele sai. Quer fazer alguma pergunta, Ana? Porque tem um pessoal fazendo umas perguntas aqui no... Pode colocar do pessoal, Fê?
Ô, João, tô perguntando aqui que tipo de colchonete. Eles estão pedindo alguma dica. Ah, Inflável rígido. Tipos de colchonete. é. Inflável rígido. Alguma dica? Olha, depende do que a pessoa consegue levar no seu carrinho, né? Porque assim, o inflável é muito bom porque ele ocupa quase nada de espaço. Isso é fato. Só que a gente sabe que o inflável está aberto a qualquer intempérie do tempo ou da vida dele, porque o inflável ele tem vida própria. Às vezes você enche ele ali, tá beleza, você vai lá na cozinha comunitária ou fazer alguma coisa, volta, ele tá murcho, fala, meu Deus do céu, o que aconteceu? Mas por que que isso acontece? É muito engraçado, vou falar por quê. A borracha do inflável, ela está sempre sob muita pressão. Pensa nisso, sempre muita pressão. Qualquer coisa que bate nele cria microfissuras, que você nem vê às vezes, a olho nu. Ela tá ali, um risquinho ali, você fala, isso aqui não é nada. Beleza. Aí você usou o colchão, deitou em cima, veio as crianças, pulou, veio o cachorro, passou correndo, aconteceu alguma coisa. Aí veio um amigo, pegou o colchão, esse é o pior erro, pegou o colchão, pôs lá para fora para tomar sol. Ah, não faz isso. Nunca na tua vida pega um colchão inflável e põe lá fora para tomar sol sem ter uma coisa embaixo dele para proteger qualquer coisa pontiaguda que isso pode furar. Então, nesse meio tempo, essas micro ranhuras, quando você murcha ele e guarda, volta, infla de novo, ele vai forçar de novo essa micro ranhura. Né? Ele vai ter mais tensão. Aí você dobra ele e guarda, enche de novo, vai criar mais tensão. Quando criar essa tensão que ele não suporta mais, ele fura. Então, por isso que na maioria das vezes fala, pô, mas eu não fiz nada com o colchão, só coloquei ele dentro, tirei e tal. Talvez nessa passagem de colchão cheio para um lado para o outro, você encostou em algum lugar que naquele momento não fez o furo, porém ficou uma lesão no colchão que com o tempo de tanto inflar e murchar, ele acaba rasgando. Então, assim, nós hoje evitamos muito de alugar colchão inflável, sinceramente. A gente até baniu essa opção. Por quê? Acontecia isso muito da gente. Porque todos os colchões que a gente aluga, a gente testa por 24 horas. Então, às vezes, eu ia alugar 20 colchão, eu ficava com 20 peças infladas aqui a noite inteira. No outro dia acordava, das 20 tem 18. Boa, maravilha. Dobra todas, põe aqui para o cliente, pega 2 novos e manda para o cliente. Chega lá no cliente, acontece alguma coisa, sei lá, fura. Aí ele fala que a culpa é minha, mas eu testei tudo. Então, assim, fica aquele jogo de quem que é a culpa. Porque isso acontece, das micro-ranhuras, eu não vejo, eu não consigo, naquele momento não foi como foi possível identificar. Mas lá com o cliente, por ele ter enchido muito, por ter vindo as crianças e pulado em cima, por ter passado o cachorro, por ter brincado de montinho em cima, aconteceu de furar. E aí acaba tendo uma má experiência para o cliente, porque, pô, aluguei um colchão inflável, queria que funcionasse, chegou aqui e não funcionou. Então, a gente está tentando evitar essa prática de aluguel. Então, hoje a gente vende o colchão inflável para o cliente. Fala, olha, é melhor você ficar com o novo, que daí eu garanto 100% da qualidade desse colchão. Já o usado é sempre difícil te passar. No entanto, hoje a gente usa colchão de espuma. A gente mandou fazer colchonetes de espuma, densidade 33, com 6 centímetros. Você dorme, cara, sério mesmo, de boa, muito gostoso nesse colchão, como se quase estivesse em casa. Eu durmo nele várias noites, tranquilão, muito bom. Só que ele é volumoso. Então, assim, quando você vai para um camping estruturado, que rola de você levar no carro ele enroladinho ali, é muito melhor um colchão rígido. Mas, meu, não tem um espaço, vai para o inflável. Porém, toma todos esses cuidados com ele na hora de inflar e murchar no camping. Para montanha é a mesma coisa. Tipo, eu odeio isolante térmico rígido, eu gosto dos infláveis. Só que também é muito difícil, tem que ter muito cuidado com ele. Só inflar dentro da barraca, desinflar dentro da barraca, ter cuidado com o que está lá dentro. Porque imagina, na montanha lá em cima, pô, você vai passar 3 dias no puta sofrimento, né? Porque não tem água, não tem luz, não tem nada, é montanha. E aí você tem um isolante térmico furado, e aí você tem que andar 35 quilômetros todo dia. Fala aí, hein, Ana Paula? Olha, ele é montanhista, ele é aventureiro também, viu? Ele fez o Monte Roraima há pouco tempo atrás. Oh, nossa, que show!
Ainda vou fazer esse aí, né, Fê? Você também, né? Não, demais. A única vez que eu usei colchão inflável em acampamento foi essa em que eu me ferrei no ato. Porque se acontece um problema com colchão inflável, você na montanha, um lugar frio, você está ferrado. Aí, o Tá. que aconteceu? Quando eu fiz a travessia de Petrópolis-Teresópolis, deve ter mais ou menos uns 8 anos, eu levei um colchão inflável que nem era meu na época, levei um emprestado. Eu falei, gente, vou experimentar esse negócio, estão falando muito bem dele, papapá. Aí, a primeira noite, deu tudo certo, já dormi com frio danado, porque lá estava gelado. Aí, na segunda noite, eu consegui, inclusive, o bivac lá dentro do abrigo. Quando eu fui montar, o colchão inflável estava estourado, gente. O frio que passei lá dentro do abrigo, bivacando, foi muito maior, mas muito maior do que na primeira noite, dentro da barraca, lá no primeiro dia. Porque ele estava estourado, eu não tinha nada para colocar, porque a gente estava de mochila cargueira, então só levou o necessário, né? Gente, então eu não dormi uma velaria. Foi, acho que, a noite mais gelada que eu já passei acampando, sabe? Apesar de que foi dentro do abrigo, bivacando, né? Então, assim, nunca mais eu quis saber de colchão inflável, sabe? Uso comum de espuma, muito feliz, muito satisfeita. Não pode não ser tão confortável, mas eu para garantir que eu não vou passar esse aperto, porque você passar frio é horrível, horrível. É horrível. Além do frio, dormir no duro e tudo mais. E é uma coisa interessante que às vezes o colchão nosso, o inflável, o que a gente acha no mercado mesmo, né? Quando tá muito frio, às vezes a pessoa tá lá com coberta, mas ela tá morrendo de frio. Ele, querendo ou não, ele não tem um isolamento térmico muito bom. Então, o frio do chão passa para ele, gela o colchão, gela o ar que está dentro dele e você está dormindo em cima, teoricamente, de uma pedrinha de gelo. Você fala, eu tô com trocentas cobertas, saco de dormir para menos 18. Mas onde você está deitado está muito frio, está gelado. E aí não chega, né? Essa temperatura não dá. E aí você acaba passando muito frio também. Então, no frio é muito importante ter esse isolamento térmico também, né? Ô, João, perguntaram se você indica algum lugar para trocar zíper de barraca. Sim, aqui na Lugar Trip. Pode mandar, a gente troca. Então, assim, falando no serviço, a gente tem um serviço de manutenção e higienização. Então, manutenção, a gente tem aqui os trabalhos de trocar zíper, trocar peças da barraca que está rasgada às vezes, a gente troca peça, faz remendo. Então, tudo isso a gente faz aqui na Lugar Trip também. Por quê? Primeiro, a gente aprendeu nos nossos equipamentos por muito tempo, né? Então, a gente foi testando, vamos vendo o jeito certo de fazer, melhores produtos, melhores peças, melhores formatos, e aí depois disso a gente resolveu abrir para o mercado esse serviço, porque a gente realmente sentiu que muita gente, eu quero trocar o zíper, eu quero arrumar alguma coisinha aqui ou outra ali, e você leva numa costureira, ela fala, que é isso, menino? Nunca vi isso na minha vida, não sei mexer nisso não. Ela nem tenta, então a gente teve que pegar uma costureira, fazer o treinamento. Um tempo a gente estava com um ateliê terceirizado, então eu ia no ateliê, mostrava para a mulher, ou ia outra pessoa, contava história, como que funciona. Aí hoje a gente está trazendo tudo aqui para dentro da Lugar Trip mesmo. Então quem precisar pode entrar em contato lá no WhatsApp da Lugar Trip, que as meninas atendem e passam o orçamento, o prazo de produção, disso tudo, bonitinho. O Acampar é Vida perguntou, vocês têm algum colchão para indicar? Praticamente, João, faz tempo que eu não uso colchão inflável. Eu uso o de 6, eu uso da Kesha, né? Aquele de 6 centímetros. Justamente por isso, eu já acordei, do nada, acordei no chão. Então, faz um bom tempo que eu deixei de usar o colchão inflável. Eu tenho, caso de emergência, mas eu não uso. É raro usar o colchão inflável. Esse da Quechua, ele também é um pouco inflável, não é? Ele é um pouco de espuma e um pouco inflável, não é isso? Ele é autoinflável. Ele tem 6 centímetros, né? Então, na hora que eu vou no colo, aí eu abro uma válvula, ele dá um pouquinho, e assim, eu encher ele com a boca. Dou no máximo uns 5, nem isso.
sopro ele já está bem cheio e é muito confortável para dormir. Eu sei. optei por esse, é um investimento, óbvio, né? Que não é um dos mais baratos, mas o tempo que eu gasto de comprando colchão inflável, vou lá e compro outro, vou lá e compro outro, é mais fácil ter investido nesse aí, foi o que eu fiz. Sim, não, concordo. Ele realmente ele é muito bom, o tecido dele é mais resistente mesmo. Ele consegue atender bem a um bom equipamento. Também recomendo ele, não é ruim não, é muito bom. Mas bate de frente com o que você falou de investimento. É um produto caro, ainda mais hoje em dia. Quando ele foi lançado, eu acho que ele estava um pouco mais barato. Acho que estava coisa de 149, 199. Hoje ele está 399, 499, se não me engano. Está bem caro. Então, assim, quem puder comprar esse, ele é muito bom, faz realmente sentido sim. Mas quem tiver dificuldade, um colchãozinho de espuma que a gente usa aqui custa R$ 170 e ele dura também, puta, muito tempo e não vai furar nunca. Esse da queixo ainda pode furar um pouquinho, né? Dependendo. Ô, João, deixa eu perguntar uma coisa. A gente fala muito, vamos supor, a gente falou de manutenção. E a forma correta da gente dobrar nossa barraca? É praticamente do jeito que veio? Tipo, porque se você pega assim, a barraca vem, da Náutica, por exemplo, que eu tenho barraca náutica, ele tem o dormitório sobre teto. Geralmente você coloca tudo juntinho, rola, põe as fibras. Existe um jeito mais, um diferenciado para a gente poupar melhor a barraca? Olha, Fê, boa pergunta também, porque assim, pensando em poupar ela, eu acho que não. O jeito que você dobrar ela não vai mudar a qualidade do tempo que ela ficar ali dentro. Mas você vai evitar algumas coisas dobrando de um jeito ou de outro. O que acontece? O sobreteto é onde mais fica sujeira, porque ele fica exposto. O quarto quase não fica com tanta sujeira, porque ele fica guardadinho lá. Então, quando o único lugar que realmente é sujo no quarto é o piso dele. Por dentro dá para você limpar, o tecido ali de voal do quarto também, eles são sempre mais limpos, enfim. Então, o ideal para que não passe sujeira de uma peça para outra é isolar o quarto, que ele é mais delicado. Então, você pega o seu quarto, dobra ele para dentro, assim, os dois, até ficar a parte só do piso para fora. A hora que fica só o piso para fora, você pode colocar o sobreteto ali no meio, dobrar de novo, enrolar junto com as varetas, spec e pôr para rodar. Mas tem sempre tentar evitar a junção dessas duas peças. Aqui na Lugatrip a gente faz assim. A gente faz a dobradura do quarto, joga o sobreteto por cima, depois vem, dobra de novo, coloca as varetas e enrola. Até porque é mais fácil do cliente entender depois para voltar. Porque isso é um problema grande para nós também, sabia? Porque o cliente, quando recebe a barraca, vem ali dentro de um saquinho desse tamanho. E ela vai ficar gigantesca. Eu falo, como que vou colocar aí dentro de novo? Meu Deus do céu, nunca mais. E aí ele sofre muito, manda em sacos separados. Não consegui, aqui é o sobreteto, aqui é o quarto, aqui é não sei o quê. Então eles sofrem muito com isso também. Então, tendo um padrão de dobradura e mandando um jeito fácil, o cliente acaba depois também conseguindo, da mesma forma, dobrar. Tem alguma pergunta, Ana, para fazer? Não, só uma observação em relação a isso, que com a prática a gente vai pegando um jeito e dobra rapidinho, e fecha e consegue colocar numa... No início, a gente não consegue de jeito nenhum fazer a dobradura, aí você vai, coloca para rodar, quando vê, não cabe lá dentro, mas depois, com a prática, realmente fica mais... vira uma coisa automática. Né? Eu vou te falar, a gente faz alguns eventos onde a gente faz campeonato de quem monta e desmonta a barraca mais rápido. E eu vou te falar, todo mundo sofre para desmontar. Para desmontar, não não para montar. Porque montar é meio óbvio, você vai encaixando ali e vai. Mas para desmontar e dobrar e colocar no saquinho de novo, nossa senhora, todo mundo pena aí. E aí vai de frente com o que você falou. No início também a gente não consegue montar sozinha, sempre tem que ter alguém ajudando, né? E depois você tá lá, boa toda. Então, assim, é a prática mesmo, né? É a prática. Você Uma dica para caber sempre certinho dentro da bolsa,
dependendo dos modelos, tá? Mas na sua grande maioria, as varetas da barraca sempre são do mesmo tamanho da bolsa. Então, a hora que você for dobrar ela, você dobra do mesmo tamanho ou um pouquinho menor que as varetas. Porque aí a hora que você for enrolando, ela vai ganhar volume e vai passar um pouquinho do lado. Aí ela vai caber certinho dentro do saquinho. Exatamente. E tem que ter, eu acho que uma coisa é paciência, sabe? Tem que ter paciência quando vê, não vai caber. Entendeu? Eu não tinha paciência, principalmente porque eu achava que eu não ia conseguir. Mas depois, fazer carinho, hoje eu faço com mais rapidez e mais de forma mais eficaz. Mas é porque você vai fazendo, vai pegando a manha, digamos assim, né? E aí dá tudo certo. Mas quem ainda não consegue, não desista. Vai praticando, porque com certeza você vai ficar bom nisso e vai estar guardando direitinho. Porque eu sei. Olha, a minha Cherokee, eu tô craque. Eu acho que eu já montei tanto ela e montei que eu tô craque. Sobra até espaço na minha bolsa quando eu monto. Acontece. Não, eu tive que aprender, porque os meus acampamentos, a maioria das vezes, é com cargueira, né? A gente fazendo travessia, dormindo no mato. Então, não é aquela que você pode depois dobrar e joga dentro do carro e vai embora. Então, aí eu marra que é ter esse jeitinho para poder ela caber direitinho depois no outro dia, senão ia me dar trabalho para continuar andando na montanha. Imagina, andando com a barraca toda desmantelada lá dentro, não ia caber, né? Não dá. Eu não sei o que acontece. Cada dia vai aumentando o volume da mochila. Era para diminuir, porque você vai comendo, né? As coisas que estão lá dentro, mas vai aumentando. Você não... Pô, daqui a pouco eu vou ter que deixar coisa no caminho, porque não está cabendo mais. O que está acontecendo? É incrível isso, né? Eu acho que quando a gente vai montar para sair, para viajar, você faz tudo bonitinho, com calma em casa. Depois, ficar dormindo na mata, já tem. Acho que você vai enfiando tudo lá dentro de qualquer jeito, sem aquele tempo que você teve em casa para montar. Quando vê, não cabe nada dentro, né? A barriga e cabia ontem e hoje não cabe mais. É muito interessante. É o jeito mesmo, né, que a gente coloca. A gente vai colocando. No segundo dia, o comentário é geral. Nossa, como é que não cabe nada, né? Mas também a gente vai tacando no segundo dia. É a mesma coisa no camping também. O porta-mala vai cheio, quando volta, tomamos uma cerveja, comemos uma carne, fizemos tudo e não está cabendo no carro, gente. O que está acontecendo, meu Deus do céu? É verdade. Olha, eu tenho um carro sedã, já não está dando conta já. Tô na tralha que eu quero. Apesar que o meu acampamento é bem Nutella, né? No último acampamento, João, a gente levou 60 reservas fora acompanhante. Nossa. Mulheres acampando, a gente levou. E agora o próximo acampamento aqui, a gente já tá para outubro, já tá engatilhado também. Boa, é isso aí, cara. É muito legal, né? O que me fez apaixonar, vou relatar uma coisa para vocês que nem todo mundo sabe. Há 6 anos atrás eu não acampava. Na verdade, eu odiava. Eu falei, não que acampar o quê? Nada, imagina. Nem a pau. E aí eu comecei a namorar com a Karina, e ela sim é do camping há muito tempo. E ela foi me estimulando, e a gente foi indo, e foi muito legal. A primeira vez que a gente foi acampar, no começo de namoro, né? Porra, vamos aí, super legal, vamos embora. Manjo tudo, tenho que conquistar, vamos embora. Chegamos à noite, no frio, garoando. Ah, deixa que eu monto a barraca. Ela olhou para mim e disse, você sabe montar mesmo? Eu falei, não sei, já comprei várias vezes. Nossa, sofri, apanhei. Ela falou, minha casa você nunca acampou, né? Eu falei, olha, faz muito tempo isso. Aí ela, tá bom. Aí ela foi lá e me ajudou a montar uma barraca. E aí, com o tempo, eu fui descobrindo o amor pelo negócio. Porque é muito gostoso você montar barraca e conversar com a pessoa do lado, que em hotel isso não acontece. Você não fala com o seu colega de quarto no hotel. Não fala. Você vai na piscina, no café da manhã, você não fala. No camping, você fala com todo mundo, oferece seu café da manhã, oferece seu almoço, junta todo mundo, rola uma puta socialização, bate-papo. É muito mais interativo o camping do que qualquer atividade em hotel, pousada, enfim. Em hostel, tudo bem que também rola bastante interação, porque você tem que dormir no quarto com todo mundo. Mas fora o hostel, você tem bastante contato no camping, isso me fez apaixonar bastante. E aí, né, num dos momentos da nossa vida, a gente viu que poderíamos ir para esse lado
e abrimos a Lugatrip. E hoje eu gosto muito mais que a Karina. Por mim, a gente, porra, acampa direto e tal. Ela já às vezes, não, tô cansado, não aguento mais barraca. Isso todo mundo pergunta pra gente ainda. E vocês acampam ainda? A gente olha, acampávamos mais antes, hoje em dia um pouco menos. Mas a gente ainda gosta bastante. A primeira vez que eu acampei também foi em 2012. Foi como você, eu detestei. Eu falei que nunca mais. Uma hora a gente faz uma live, assim, casos de acampamento, sabe? Aí eu conto para vocês. Mas depois, enfim, aí fui uma segunda vez, nem sei por quê, porque eu detestei a primeira, né? Mas fui. Uhum. E aí hoje eu adoro acampar. É muito louco, é muito louco. É um negócio realmente viciante e é muito gostoso, né? Mas assim, cada um tem um estilo, né? Eu até já conversei isso com a Fê. Eu não gosto muito de acampamentos cheios. Eu já prefiro mais lugares isolados. E de preferência que não tenha quase ninguém lá, entendeu? A gente e o mar, né? Mas é porque eu busco muito, quando eu vou para a montanha, essa coisa da conexão com a natureza, sem muita gente, né? A gente já lida com tanta gente no nosso dia a dia, né? Mas é mesmo estilo, né? É o meu estilo mesmo. Adoro acampar, mas muito mais nesses termos de estar num lugar mais isolado, no alto de uma montanha, no meio do mato mais. Camping mesmo, assim como a Fê faz muitas barracas, eu fujo um pouquinho dessa experiência, mas uma hora eu ainda vou fazer isso aí com ela. Eu acho que é uma coisa interessante isso que você falou, que realmente cada um tem a sua visão do camping, né? A Fê gosta da muvuca, da galera confraternizando, bagunça, trocar ideia, né? Essa troca mútua entre Não, as mas eu sabia pessoas. que às vezes eu dou uma fugida. Não, lógico, porra, isso é fato. Não dá para o tempo todo estar na vibe ali da bagunça. Mas você gosta mais disso do que realmente o que a Ana Paula gosta, que é ficar no meio do mato, ficar mais isolada, aquele tempo mais raiz. Eu gosto de tentar aquela confraternização, eu gosto, mas eu também às vezes eu gosto de acampar entre amigos e poucas pessoas, justamente para ter mais aquela entrosamento, de você ficar mais de boa, né? Eu gosto disso. Faz falta. E você gosta eu gosto. Eu tenho os dois lados. Eu gosto, tem hora que eu tô pra muvuca, mas tem hora que eu falo, deixa eu ficar quieta aqui, tô de boa. Mas quando eu tô com o grupo, não adianta. Eu não tenho essa parte de ficar de boa, porque eu tô dando atenção para um, para outro, para outro, para outro. E assim, quando eu fui ver, já era. Aí eu chego, quando eu deito na minha barraca, eu tô destruída, assim, sabe? Tem dia que acampamento que eu chego mais cansada em casa do que eu fui para descansar. Só que tem uma coisa, quando eu falo para você assim, ó, tô indo tomar banho, as meninas já até sabem, ó, a pilha da Fernanda acabou, se esquece ela que eu não sai mais, dali ela só vai pra barraca. E eu sou a última a tomar banho, né? Assim, hoje eu tenho 4 barracas, que hoje me atende perfeitamente, né? Mas o meu xodózinho ainda é a Cherokee, da Náutica, é a minha, é a guerreira, sabe? Uhum. É a guerreira. Ô, João, falando em barraca, panela sem tampa, o panela sem tampa é igual a mim, ó. Gosta de camping vazio também. Se for feriado, a Val, o Panela Sem Tampa. O Panela Sem Tampa fez aniversário. Eu estive com eles, uma turminha do Panela Sem Tampa, recentemente. Esse final de semana eu estive com eles lá no acampamento no litoral, bem bacana. Uma galera de uma vibe muito boa. Que legal. O mais legal de tudo no campo é o contato com a natureza, né? Independente de estar com muita gente ou pouca gente, o contato da natureza vai acontecer de qualquer forma e isso é muito bom para nós. De pisar descalço no chão, ou sentir a diferença ali, pô, tá ventando, você sente que tá ventando, tá mais frio, tá mais calor, passarinho, pô, a natureza envolve a gente de uma forma tão maravilhosa que não tem como não gostar de onde for que você estiver acampando, né? Então, independente de quem está do teu lado ali, essa tua conexão com a natureza existindo, cara, tudo vai ser maravilhoso. É porque às vezes você se depara com um camping, por exemplo, muito cheio de gente e com a outra... um outro objetivo. Tem camping. Uma vez eu apareci num camping, eu nem fiquei, eu fui embora, porque todo mundo tava enchendo a cara lá, sabe? Era muita bebedeira e ligação. Realmente, desse jeito eu não curto. Pode até estar
Mas se ficar bagunça, mais baguncinha, aí eu já não me sinto bem, entendeu? Mas assim, é a particularidade de cada um mesmo. Lógico, sim. Oi, Ô, Fê. João, falando um pouquinho de barraca, que tipo de barraca para iniciante? Porque eu vejo, eu sempre acampei, João. Quando eu comecei a acampar com a minha família, não existia nem camping ainda. A gente acampava na beira da praia, era aquele camp roots mesmo. Então, assim, e hoje, com a pandemia, eu vou falar moda, de uma certa forma, o campismo virou moda, porém, a minha visão, nem todo mundo chega com o espírito campista, né? Você está no meio da natureza, o pessoal reclama da formiga, reclama que o bicho te mordeu, sabe? Então, assim, a gente está saindo do nosso habitat, que é a nossa casa, estamos vindo para o habitat do animal, seja ele qual for. Você entendeu? Sim. Uma dica que você daria para quem está começando, que tipo de barraca você indicaria, ou que tipo de barraca você jamais indicaria para quem está começando a entrar nesse mundo do campismo? Boa pergunta, Fê. Então, antes de mais nada, eu vou só falar rapidinho o que eu acredito que cabe a nós, como praticantes do camping e propagadores de informação sobre o tema. Informar que realmente dentro do camping também tem um pouco de regra, também tem que respeitar as outras pessoas, que também tem que ter um certo cuidado com o vizinho, né? Então a gente tem que mostrar que o camping é muito legal, desde que todos que estão ali estejam na mesma vibe, mesmo respeito, né? Aí sim a gente propaga. Para nós, quanto mais o camping crescer, é melhor. Eu vejo muitas pessoas falar, ah, não, para mim não vinha ninguém aqui, não sei o quê, o camping está crescendo, tá vendo um monte de gente, nada a ver. Realmente vem um monte de gente, nada a ver. Isso também na montanha. Você vai subir às vezes uma montanha, meu Deus, cara, tem 200, 300 pessoas no cume que não suporta a montanha. Agora, final de semana. Sim, tá sim, mas aí é pessoas que não têm noção do lixo, não têm noção do impacto que causa ali, não têm noção de um monte de coisas. Nós, como mais experientes e também passando muito mais tempo ali, temos que realmente propagar esse tipo de informação, que precisa cuidar, que precisa ter cuidado, que precisa respeitar, enfim, tudo isso eu acho que cabe a nós, né, passar para quem está chegando aí. Referente ao tipo de barraca, sempre para o iniciante, é uma barraca quanto mais fácil montar possível, e que tenha maior impermeabilidade e proteção ao clima. Então, por exemplo, uma iglu é uma melhor opção, porque são duas varetas, praticamente. No máximo, como a Cherokee tem uma varetinha no meio ali que faz o teto. Tem uma versão da Cherokee que chama Colorado, que eu acho que é a mais indicada de todas. E a Fê caiu. Mas aqui é a mais indicada de todas, porque ela fecha bem a frente, então evita que entre muito vento, muita sujeira, enfim, a pessoa ali dentro fica um pouco mais protegida. Então, uma barraca onde ela consiga guardar suas coisas dentro, né? Então tem que ver realmente o que ela precisa ali para o acampamento, e que seja fácil de montar, e tenha uma coluna d'água, que a gente chama, uma resistência à água um pouco maior, que a gente fala aí sempre de 2.500 para cima, é uma barraca bacana para quem está começando. Uma barraca que deve sempre evitar é barraca sem sobreteto, que tem essas barracas. Se você for ali no mercado, tem lá um monte de barraquinha que só tem um quadradinho em cima para tampar ali um espacinho. O resto já é direto o dormitório. Essa é a pior roubada, porque qualquer chuva, qualquer coisa, aquilo ali não vai aguentar e você vai molhar. Então, o que eu vejo muitas pessoas comprando barraca de 2 pessoas para 2 pessoas. É errado. É barraca de 3 pessoas para 2 pessoas, ou barraca de 4 pessoas para 2 pessoas com mala dentro. Você tem que deixar esse espaço dentro da barraca, porque se você ficar enchendo muito ela, vai esticar o quarto, vai encostar no sobreteto, vai passar água, vai molhar. Então, tem que sempre pensar num barraco, não no número de pessoas, mas no espaço que você precisa. E sim, 4 pessoas é para 2 ou 3 pessoas, de 2 pessoas é para 1 pessoa. Mais ou menos assim. Legal. Ó, a Campanha Vida me perguntou, falando para eu ir lá pro Vale das Águas. Pô, já fomos lá. Já fizemos a nossa festa junina lá, no Vale das Águas. Ô, João, tem alguém pedindo para você falar um pouquinho sobre spec. Qual o melhor spec para que não enferruja? Dá umas dicas sobre spec.
Tá. O spec é muito interessante, porque depende também muito do solo. Por exemplo, a gente tem os specs que são redondinhos, assim, né? Tudo redondinho. Só que ele, dependendo do terreno, ele não vai ter tanta eficácia, porque ele vai rodar. Então, quando ele roda, o ganchinho dele gira e sai a cordinha. Então, por exemplo, areia ou terreno arenoso. Aí você tem que usar os specs que são meio que uma cruz. Esse spec ele não vai rodar. Então faz com que não gire e não saia a cordinha que você está usando para tensionar a barraca. Então, primeiro é o tipo de spec para o tipo de terreno. Então, quando é terra normalmente, você pode usar o redondinho, coloca ele lá, afunda, que vai, não vai girar. Mas quando é um terreno mais arenoso, eu indico sempre usar o que é em formato de cruz. Aí o material que ele é fabricado, tem 3 tipos. Tem o alumínio, o ferro e o inox. O que não enferruja é o inox. Só que ele custa muito caro. Você vai pagar tipo R$ 5 em cada um. Mas é muito bom que não enferruja e é mais forte. O de ferro, que é o que vem na maioria das barracas, também é muito bom. Só que ele tem mais probabilidade de enferrujar. E o de alumínio, ele não enferruja também de jeito nenhum e é mais leve, que é o tipo de equipamento que a gente usa na montanha. São varetas de alumínio, spec de alumínio, então eles são mais leves e são resistentes. Só que dependendo do piso, se for um piso que tem mais pedra, o spec não vai usar, não vai entrar, ele vai entortar mais fácil. Então o alumínio não vai ser muito bom para isso. Eu uso de alumínio e realmente acontece isso. Um solo mais duro, ele entorta tudo. O de inox, por exemplo, não vai entortar de jeito nenhum. Ele é muito resistente, só que ele é mais caro também. Pessoal, alguém tem mais pergunta para fazer para o João? Que já estamos estourando 1 hora aí de live com o João. Ô, João, se quer falar um pouquinho, eu mostro o produto, você fala um pouquinho, que tem o pessoal que perguntou. Aí eu mostro, você fala um pouquinho do produto. Pode ser, rapidão. Porque o pessoal está querendo saber do produto. Tá. Esse aqui é antimofo e repelente, ó. Antimofo e repelente. Minha barraca tá cheirosa. É muito cheirosinho, porque o que acontece? Ele tem a função de ser anti-mofo, então ele não tira o mofo, ele não vai tirar, ele vai ser um anti-mofo, ele vai evitar com que sua barraca mofe. Então você pode às vezes guardar ela meio molhada, meio úmida e ter esse problema até você chegar em casa. Passa ele que vai evitar de ter o mofo, até para guardar por um bom período na tua casa, num lugar mais úmido, ele não vai mofar. E aí, aproveitando que a gente já está passando esse produto quase todas as vezes que a gente acampa, a gente colocou nele um extrato de citronela. Só no outro ainda, rapidinho. No extrato de citronela, que ele é alecrim e citronela, na verdade. Ele é um repelente natural contra insetos. Então, aquele cheirinho, esse cheirinho gostosinho, ele acaba sendo repelente contra mosquito, pernilongo e alguns tipos de inseto. É esse daí, muito bom. Aí tem esse aqui, João, que é o protetor solar. Exatamente. Esse daí ele foi desenvolvido para evitar com que os raios solares penetrem na fibra e acaba desgastando ele. Então ele é para usar exatamente no sobreteto. Na hora que ela estiver montadinha, você joga ela por cima, não precisa fazer mais nada, ou no máximo passar um paninho úmido por cima para ela espalhar bem e deixar secar ali. O equipamento vai ficar um pouquinho mais esbranquiçado, porque ele é branco, né? Mas ele protege dos raios solares. Então, para quem... vou acampar, vai ter um solzão da porra por 3 dias lá, usa o produto que vai evitar do ressecamento, de se desgastar mais rápido. Tem o limpo sabão. Barraca. Então esse é um sabão neutro, como eu falei lá no começo, ele foi desenvolvido pensando na higienização de equipamentos de camping, viagem, mochila, saco de dormir. Ele gera menos resíduo, né, do que faz menos espuma, gera menos resíduo e também foi especificamente produzido para tirar a sujeira de passarinho, terra, dejetos de frutos e essas coisas. Legal, João. Alguma pergunta? Porque eu acho que a gente zerou, já está estourando 1 hora aí. Tem alguma pergunta, Ana, para fazer para o João? Pô, Jaqueline, você entrou agora. Não,
Uma que eu tinha que era que tipo de barraca evitar, que ele jamais recomendaria, mas ele já deu uma explicação aí boa. Legal. Então a gente encerra. Para quem quiser, a Ana Paula é parceira do Mulheres Acampando, como a Luga Trip é parceiro nosso aí. Em breve vamos invadir Minas, João. Ó, não sei se Boa, você vamos bebe, que mas vamos. ali, ó, tem gente que não bebe, mas pode encomendar uma cachaçinha boa pra gente ali em Minas, hein? Boa. Aqui, eu encomendo para vocês. É isso aí. Aqui Valeu, tem viu? Aí, João, se você puder colocar depois o pessoal para saber o valor ou o site, né? Como adquirir esses produtos, Tá bom. Quem tá quiser bom? entrar, entra no site da Lugatrip, lá tem um desenho do WhatsApp, clica lá, já cai direto no WhatsApp e as meninas atendem tudo por ali. Quanto custa, como que faz para receber em casa, esse tempo todo. Legal, então, gente. Obrigada, Ana. Obrigada, João. A gente se encontra qualquer dia. Quando você vier para Guarulhos, lá na Náutica, você me dá um toque que a gente vai lá. Beleza, tô indo lá na quinta de manhã. Se eu estiver por aqui em Guarulhos, eu dou um toque para você e a gente se encontra lá. Boa, valeu Ana Paula, valeu Fê, obrigado gente pela participação. Quem Obrigada, tiver gente. Tchau, dúvida, tchau. manda lá pra gente no site. Um beijo. Beijo, brigadão, viu? Tchau, gente. Tchau. Tchau. Obrigada aí, todo mundo. Boa noite.